Vamos abordar aqui um pouquinho também na tarde de hoje sobre o assédio sexual, como prevenir, o que é, como se caracteriza, o que a gente tem que se preocupar enquanto instituição e também enquanto pessoas para evitar com que os prejuízos e os danos desse tipo de prática ocorram e sejam irreparáveis. Então, aproveitando aqui para me apresentar para vocês brevemente, eu sou advogada há mais de 15 anos, eu sou sócia fundadora do escritório Fitgold Benevides Advogados, eu sou professora de Direito do Trabalho, de cursos de graduação e pós-graduação, eu sou especialista e mestre em Direito do Trabalho e sou também especialista e professora dos cursos de Privacidade e Proteção de Dados. Falo atualmente sobre a LGPD e, em especial, os impactos da LGPD nas relações de trabalho. Então, vamos lá para o que interessa. Eu fui breve, porque o nosso tema é longo. O que é assédio moral? Então, eu trouxe aqui para vocês dois conceitos. O que é assédio, lato sensu, o que significa assédio e o que é assédio moral. Assédio, por assédio, a gente vai ver que os especialistas, né, o direito, vai classificar como sendo o termo utilizado para designar toda conduta que cause constrangimento psicológico ou físico ao indivíduo. Já por assédio moral, o que vocês vão perceber? Que o conceito que a doutrina, que o direito dá para assédio moral é uma conduta que causa sofrimento, que causa constrangimento, seja físico ou seja psicológico, mas que ocorre no âmbito da relação de trabalho, no âmbito da relação de emprego, no curso do contrato de trabalho e, em geral, embora o conceito de assédio tenha como foco o empregador, em geral, o assédio mais preocupante mesmo é aquele que vem por parte do seu superior hierárquico, da instituição, ou aquele assédio que a gente vai denominar de institucional. Mas o foco, embora o foco do conceito seja o empregador, a gente vai perceber que o assédio não é praticado apenas pelo empregador. A gente pode ter um assédio de cima para baixo, como a gente pode ter um assédio de baixo para cima e a gente pode ter um assédio entre os iguais, entre os colegas de trabalho. Então a doutrina vai classificar aqui o assédio moral como sendo aquela conduta, né, como sendo caracterizado em face de condutas abusivas praticadas pelo empregador, direta ou indiretamente, sob o plano vertical, horizontal ao empregado, mas que afetem o seu estado psicológico. O que é, então, assédio moral? Então, quando a gente fala em assédio moral, e é um termo que tem sido muito utilizado atualmente, tanto no âmbito de instituições privadas quanto no âmbito da administração pública, das instituições públicas. Atualmente, o Tribunal de Contas da União tem exigido que os órgãos da administração pública demonstrem que adotam práticas para prevenir o assédio. E por quê? Porque as consequências da prática do assédio moral, elas são danosas tanto para o indivíduo quanto para o Estado. Elas vão além dos agentes envolvidos, das partes, assediador e assediado, e afetam, inclusive, nós enquanto sociedade, afetam o Estado. A gente vai ver que os custos, também falando em cursos, o tema é tão importante e por isso, não só administração, não só órgãos, né, órgãos da administração pública, mas a administração pública e privada devem estar atentas ao assédio moral e devem coibir o assédio moral sob pena de as consequências serem irreparáveis. Então, o que é assédio moral? Trouxe aqui um conceito para vocês que destaca 3 itens bem relevantes. O assédio moral é caracterizado como uma exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho. Então estamos falando de constrangimento, de humilhação, de práticas ofensivas praticadas no ambiente de trabalho de forma repetida e prolongada no tempo. Então, com isso eu não estou dizendo para vocês que a prática de uma conduta em uma única oportunidade não é grave.
Se eu praticar um único ato de constrangimento, porque que embora possa ter até consequências jurídicas, uma pessoa que foi submetida a um único ato de humilhação, a depender da gravidade, ela pode inclusive pleitear indenização por dano moral. O que adoece ou que traz consequências tão gravosas ou tão danosas é a prática reiterada e prolongada no tempo. É todos os dias ou com uma frequência comum você ser submetido a situações humilhantes, constrangedoras. É aquela brincadeira que não é brincadeira, é aquela humilhação, é aquele deboche ou é aquela cobrança excessiva que visa acabar com a sua autoestima, que visa minar a sua autoestima ou até mesmo que traz prejuízos para você e degrada o seu estado psicológico. Então é a reiteração no tempo que traz tantos efeitos danosos. Por isso, quando a gente fala em assédio moral, estamos falando de condutas praticadas de forma reiterada e prolongada no tempo e que colocam em risco a saúde de um determinado indivíduo. Com isso, pessoal, percebemos que para que a gente possa falar em assédio moral, são necessários alguns requisitos. Então, quando que eu vou me deparar, quando que eu estou de frente ou quando que, a partir de uma determinada situação, eu vou me deparar com uma prática de assédio moral? O que é preciso para caracterizar o assédio? Elementos caracterizadores do assédio moral: conduta abusiva, agressiva e vexatória. Estamos falando de uma conduta ilícita que abusa, que expõe, que constrange uma determinada pessoa, seja uma conduta comissiva ou omissiva. Então, o que eu quero dizer com comissivo e omissivo? É aquele ato que eu pratico com a intenção de causar esse constrangimento ou aquilo que eu deixo de fazer com a intenção de causar esse constrangimento. Então, suponhamos que um superior hierárquico, em face ali da sua equipe, dos seus subordinados, ele para de dirigir a palavra para uma determinada pessoa, ele ignora ou ele não recebe mais as ideias dela, tudo que ela fala, ela é colocada de lado, ela é ignorada, ele passa talvez a não cumprimentá-la, ou ele passa a ignorar mesmo o seu trabalho, ou não passar mais atividades, sendo que as outras pessoas estão com muitas atividades para fazer. Então a gente percebe que não é só a prática de um ato. Deixar de fazer alguma coisa quando você deveria fazer também pode caracterizar um assédio. Então a gente percebe no dia a dia práticas de assédio como eu esvazio as funções de uma determinada pessoa, eu deslegitimo as ideias dela ou eu simplesmente ignoro. E aí a gente tem o assédio moral omissivo, quando eu deveria agir, quando eu deveria fazer e deixo de fazer. Então, o primeiro elemento para caracterizar o assédio é a conduta abusiva, vexatória, seja omissiva ou comissiva. O segundo elemento é a natureza psicológica do atentado à dignidade psíquica do indivíduo. Aqui eu estou falando que é uma conduta direcionada a minar o seu estado psicológico. Então não é uma conduta que não é intencional. Eu tenho a intenção ainda que eu não tenha a intenção de assediar, eu tenho a intenção de fazer com que você aprenda uma lição ou que você produza mais, seja mais produtivo, bata as metas ou mesmo que você peça para sair. Então assim, eu acho que esse trabalhador não está rendendo mais, mas não vou mandar embora. Isso é uma prática muito comum, a gente vê isso muito ocorrendo no dia a dia. Ao invés de mandar um determinado funcionário embora, eu vou minando a confiança dele de modo que o clima se torna tão desagradável que ele peça para sair. Então é uma conduta direcionada a minar o estado psicológico, a degradar aquela relação a fim de colocar um fim. Reiteração da conduta. Então é uma repetição no tempo, são agressões reiteradas e por fim
a finalidade de exclusão, é algo intencional. Eu tenho a intenção de excluir, eu tenho a intenção de ofender, ou embora eu não tenha a intenção de excluir ou ofender, eu tenho a intenção de dar uma lição, que é comum a gente vê as pessoas falarem, a gente ouve inclusive o discurso do assediador, de não, eu nunca tive a intenção de assediar. Mas ele estava precisando aprender, ele precisava render mais, ele não era competitivo, ele não batia as metas, então era intencional. Eu expunha ele, e eu dei aqui de manhã um exemplo, quando eu falava de práticas de assédio moral, eu já atuei em processos que a organização, a fim de fazer com que as pessoas batessem metas, colocava um ranking. Tinha desde o melhor vendedor até o pior vendedor. E no pior vendedor era comum vir na frente, né? As pessoas anotavam, faziam deboches. Ele é o mais lerdo. Ele está 3 vezes como o pior vendedor. Até coisas como as pessoas carregavam as plaquinhas escrito: eu sou a vergonha da minha empresa. Eu sou lento como um jabuti, eu não consigo atender às expectativas. E eles passavam o dia carregando essas plaquinhas. E aí chegava ao ponto, pessoal, eu já tive casos de uma pessoa foi mantida, né? Isso assim, há pouco tempo, não estou falando de lá atrás, de anos atrás. As pessoas foram mantidas numa sala de vidro, sentadas tomando conta de um jabuti, para elas entenderem o quão lenta elas eram. E aí, o que os chefes ou os superiores diziam? Depois que a pessoa é submetida a isso, nunca mais ela vende pouco. Ela dá assim sangue para que ela possa render o máximo possível. Tem corredor polonês, todos os trabalhadores ficam parados, você passa no meio, todo mundo soca, chuta. Tem assim, todo tipo de prática, eu já me deparei com várias, inclusive algumas muito constrangedoras, como também tem aquelas mais sutis, que vamos bater palma para aquele que melhor vendeu e vamos vaiar o que pior vendeu. E aí, nem sempre, né, as práticas de assédio estão relacionadas com metas, mas a gente percebe que grande parte das vezes tem uma relação com vou tentar aumentar a produtividade. E a gente tem práticas de assédio simplesmente para que a pessoa possa se desligar ou por motivos diversos, né? Porque estamos falando aqui de seres humanos, então nem sempre tem essa finalidade, mas sempre com a finalidade de excluir. Somente o empregador pode praticar assédio moral? Então, quando a gente fala em assédio moral, eu estou falando que é sempre por parte do empregador? Quando eu iniciei a apresentação aqui, eu disse para vocês, o conceito de assédio moral fala conduta praticada no ambiente de trabalho pelo empregador em face do empregado. Mas o que a gente percebe, e o conceito foi se aprimorando, nós não temos apenas o assédio moral quando o empregador pratica essa conduta. A gente tem um assédio moral que vem de cima para baixo, mas a gente tem um assédio moral tão grave quanto e com consequências tão danosas quanto de baixo para cima, ou entre pessoas do mesmo nível hierárquico, ou até de forma institucionalizada. Então, a gente tem... A gente tem as seguintes espécies de assédio moral. Então, eu coloquei aqui, claro, né? E aí não posso deixar de ressaltar um empregador é o principal causador do assédio moral, ou a doutrina inicialmente se preocupou com o assédio causado pelo empregador, porque a gente tem, e não sei se é do conhecimento de todos vocês, mas o direito do trabalho como um ramo do direito autônomo, ele existe porque a gente percebe que existe uma desigualdade entre empregador e empregado. Isso é fato. A gente tem o empregado numa posição de hipossuficiência, a gente fala em disparidade de armas, porque quando você precisa do seu emprego, se você só tem a sua força de trabalho, e em regra, especialmente num país como o nosso, no Brasil, grande parte da população que trabalha de carteira assinada, vínculo empregatício, só dispõe da sua força de trabalho para vender, não dispõe de meios de produção. Então, se você só tem a sua força de trabalho, você tem a tendência a se submeter
mais a esse tipo de prática com o objetivo de manter o seu contrato de trabalho. Então existe uma disparidade de armas que faz com que o trabalhador ele tenha um receio de perder o emprego, ele acabe se sujeitando a isso. Mas, embora o empregador seja o principal agente causador, por quê? Porque ele está numa posição aí de superioridade no âmbito dessa relação, a gente tem também o assédio podendo ser praticado de outras formas. Então eu trouxe aqui para vocês, o assédio pode ser praticado de forma vertical, horizontal ou mesmo institucional. Espécies de assédio moral. Então eu coloquei aqui a primeira espécie de assédio, que é a mais conhecida inclusive, que as pessoas quando pensam em assédio moral, pensam em assédio entre o superior hierárquico e o seu subordinado. Então estamos falando que ocorre entre pessoas de nível hierárquico diferentes, chefes e subordinados, e pode ser dividido entre duas espécies. A mais conhecida, né, descendente, pressão dos chefes ou dos superiores hierárquicos em relação aos seus subordinados. Mas a gente também tem o assédio moral ascendente, que é quando o subordinado ou um grupo de subordinados contra o chefe hierárquico, que eles causam constrangimento por interesses diversos. Esse tipo de assédio, pessoal, embora não seja o primeiro que nos vem à mente, ele é muito comum. Imagine a seguinte situação, você tem uma equipe de trabalho e um dos colegas, talvez nem aquele que você julgue que é o mais competente ou que tem mais conhecimento, mas é aquele que tem um perfil fácil de lidar ou por uma escolha do empregador. Grande parte das vezes, cargos de confiança requerem o quê? Confiança. Então, se é um funcionário antigo que eu tenho a confiança, eu promovo ele como chefe da equipe. E aí os demais colegas da sua equipe ficam indignados porque gostariam de ter sido promovidos e a partir de então eles passam a deslegitimar tudo que é dito por aquele chefe. Então, ele pede para fazer uma determinada tarefa, ninguém responde, ninguém acata suas diretrizes, ou tudo que ele fala é questionado e é deslegitimado. A gente tem um assédio moral ascendente, de baixo para cima. Um grupo de trabalhadores se rebela, e isso pode ser até com pessoas que já estavam na equipe ou quando alguém tem uma expectativa, alguém da equipe tem a expectativa de ser promovida, por exemplo, e vem uma pessoa de fora. Eu trago uma pessoa de fora e aí aquelas pessoas que estão ali não gostam e começam não, ele não sabe nada, ele acabou de chegar, não, eu não quero nem ouvir, deveriam valorizar a prata da casa, são as coisas que a gente costuma ouvir, ao invés de valorizar a prata da casa, buscou alguém de fora que nada tem a ver com outras questões que possam existir na organização, e aí eu começo a deslegitimar suas diretrizes, eu começo nossa, tudo que ele fala, e aí a gente passa, é comum a gente ver isso, quando a equipe passa a não ouvir aquilo que o seu superior ou o seu coordenador tem a dizer. Esse assédio é tão grave quanto, porque imagine a seguinte pessoa que acabou de ser contratada ou foi promovida e ela passa a ser deslegitimada. Então, assim, existe uma expectativa, existe a quebra de uma expectativa e existe, em conjunto, a exposição a uma situação degradante e humilhante que vai minando o estado psicológico daquela pessoa, né, daquele trabalhador. Mas a gente ainda tem o assédio moral horizontal. O assédio moral horizontal, embora seja muito comum, ele é o mais difícil de ser provado quando a gente fala em processos judiciais. Por quê? Porque ele, em geral, ocorre o que a gente chama de as escondidas. A prática desse assédio costuma ser de difícil visualização por quem deveria ver, que é a instituição ou os superiores hierárquicos. Então, imagine a seguinte situação: o seu colega de trabalho te critica o tempo inteiro, ele te expõe, ele faz piadas, ele debocha, mas ele nunca faz isso na frente dos chefes.
Ele nunca faz isso quando ele está em público. Quando você está fazendo uma determinada atividade, ele te critica, ou ele escolhe atributos da sua personalidade ou da sua aparência física para te deslegitimar, ou para eventualmente mostrar que ele é muito melhor do que você, ou que ele faz algo melhor. E aí ele escolhe determinadas características, e é muito comum as pessoas disfarçarem isso de brincadeiras. É claro, pessoal, não é toda e qualquer brincadeira que reiterada é assédio, mas quando a pessoa faz com essa intenção de minar o seu estado psicológico, te excluir ou até mesmo levar uma vantagem e se sobressair, a gente está falando de práticas de assédio moral se feitas dentro do ambiente de trabalho. Então, o assédio moral ocorre entre pessoas, o horizontal, entre pessoas do mesmo nível de hierarquia, e é um comportamento instigado, pode ser, inclusive, pelo clima de competição exagerado entre colegas de trabalho. Então, é muito comum nessas organizações que vivem de alcance de metas, que eu estimule as pessoas a vender mais, e quanto mais elas vendem, mais chance elas têm de crescimento, ou quanto mais elas produzem, mais elas ganham em termos de comissão. Quando eu estimulo a competição em ambientes competitivos, eu tenho que fiscalizar com muito mais rigor, porque quando as pessoas, a instituição é uma só e a possibilidade de obter um resultado ou me sobressair sobre os demais é que me faz crescer, faz com que a competição exagerada possa levar à prática de assédio moral. Então vocês vão ver, pessoal, e também falei sobre isso aqui de manhã, várias vezes dando essa aula em curso de graduação ou lecionando para instituições privadas e públicas, tal como estou fazendo aqui hoje, as pessoas se reconhecerem como vítimas. Então, eu já fui assediado. Pensando em tudo que você está falando, eu já fui assediado. Ou, não raro, eles se reconhecem como assediadores. Então, eu já vi pessoas confessando assim no meio das demais, poxa, é porque eu era muito cobrado, eu sempre fui muito cobrado pelos outros superiores ou pela alta cúpula, e eu acho que eu também já assediei. A gente atua num processo recente, num processo até administrativo, no âmbito de uma instituição, que a pessoa foi vítima de assédio, adoeceu, ficou afastada, ela foi até aposentada por invalidez, e ela disse que no curso disso tudo, ela era tão cobrada que ela também foi assediadora, ela assediou outros trabalhadores, e ela percebeu isso claramente depois que ela teve acesso à informação. Então, principal forma de prevenção, e eu vou chegar lá, é informação. É você saberem por quê. Porque todo mundo vai parar para pensar em algum dia, um dia que a gente não está bem, ou um dia mais difícil, uma conduta ou outra não foi a ideal. O problema é quando essa conduta que não é ideal acontece de forma reiterada e pode se tornar alguma coisa grave num ambiente de trabalho, seja com seu colega, seja com o superior, seja com o seu subordinado. Então, ter conhecimento é importante para prevenir. E, por fim, a gente tem a prática do assédio moral misto, que é o assédio moral que vem de cima para baixo ou de baixo para cima, e também é horizontal, que vem dos meus colegas de trabalho. Então, suponhamos a seguinte situação: um superior hierárquico, um chefe que está nessa posição, deslegitima um dos trabalhadores, constrange, faz piada, humilha, com o objetivo de fazer com que ele produza mais, ou mesmo para que ele perceba que ele não se enquadra naquela equipe. E a partir do momento em que o chefe tem esse tipo de comportamento, os demais colegas acabam adotando esse tipo de comportamento. Então as piadas passam a ser repetidas, começam a ser faladas por um e passam a ser repetidas por outros, e a equipe ou os demais colegas de trabalho também têm esse tipo de postura. Então a gente tem o assédio moral vertical e também o horizontal. E a última prática, na verdade, por fim, a última prática de assédio moral, que é o assédio moral institucional. O assédio moral institucional é quando a própria pessoa jurídica, e por hora estávamos falando de colegas de trabalho, superiores hierárquicos, ou quando essa é uma cultura da própria pessoa jurídica, quando a instituição tolera. Então ela sabe que acontece, mas isso é bom para ela, porque as pessoas produzem mais e rende mais economicamente falando, ou quando, além de tolerar, ela estimula.
Então, eu já tive contato com essa realidade quando a instituição dizia: um excelente clima de trabalho é péssimo. Fica todo mundo conversando, batendo papo, são amigos, um encobre o que o outro faz, um evita, então você vai perguntar se aconteceu alguma coisa ou quem errou, ninguém sabe, ninguém viu, todo mundo é muito amigo. Não, o ideal aqui é um clima de trabalho ruim, que num clima de trabalho ruim um denuncia o outro, a gente consegue controlar mais fácil e evita, claramente, falam abertamente. Então, o assédio moral institucional é muito mais grave a partir do momento em que você não pode contar nem com a instituição. Você nem tem como levar isso via canal de denúncia. Por quê? Porque a própria instituição ou tolera ou estimula determinado tipo de prática com o objetivo de auferir algum tipo de vantagem, seja ela econômica ou até mesmo mais econômica, né? Eu ia falar reputacional, mas isso, ser uma instituição que vende ou que produz às custas disso nunca pode ser uma boa reputação, né? Consequências para o trabalhador. Então a gente vai ver que o assédio moral, ele traz sérias consequências para o trabalhador, para o empregador e para o Estado. Então se enganam aquelas instituições que dizem assim: ah, mas isso dá muito trabalho, o custo de coibir o assédio moral é muito alto, capacitação, treinamento e fiscalização tem um custo. Porque o custo do assédio moral, ou de evitar, ou de tentar remediar o assédio moral é muito mais alto do que o custo de fazer isso que nós estamos fazendo aqui no dia de hoje, o custo de montar um canal de denúncia, ou de oferecer atendimento psicológico. O custo disso ainda é muito mais barato do que o custo do assédio moral, especialmente quando ele é comum, né? Quando ele se torna uma prática corriqueira. Então, consequências ao trabalhador. Quando a gente fala em consequências para o empregado, a gente está falando em consequências não só psicológicas, mas estamos falando em consequências físicas. Então imagine um trabalhador que foi contratado, adorava vir trabalhar, sempre produziu bem, ele tinha um bom desempenho. Claro, o desempenho das pessoas é cíclico, a gente está sujeito a problemas de ordem pessoal que afetam a nossa vida, o nosso trabalho. Mas imagine que essa pessoa sempre teve um bom desempenho ou um desempenho mediano, não era de faltar e de repente ela começa a faltar. Ela falta, é um atestado médico, uma hora é a dor na coluna, uma hora é a dor no braço, a outra hora ela se afastou por ansiedade e aí ela começa a tomar uma medicação. Ou nós já vimos situações como o trabalhador começou pressão alta e a pressão ficava muito alta e aí ele passava mal e ele tinha uma série de coisas. O nosso corpo, as consequências físicas dizem muito sobre nós e muitas vezes revelam assédio moral. Então, aquele assédio que eu falei para vocês que é difícil de provar, que ocorre entre colegas de trabalho, nós percebemos que grande parte das vezes o empregador poderia saber que estava acontecendo. Como? Poxa, ele contratou, o cara trabalha aqui há 5 anos. Só que no ano de 2023 ele já deu 6 atestados médicos. Claro, gente, não estou falando que são atestados médicos que dizem que a pessoa está sendo assediada, mas que revelam que a pessoa está com alguma coisa. Só que ela não tinha um histórico de problemas. Ou ele era uma pessoa super animada, ele chegava aqui e cumprimentava todo mundo, ele costumava sair para almoçar com os colegas, e agora ele anda cabisbaixo, ele está sempre cansado, e aí a gente percebe que o baixo rendimento pode indicar, nem sempre, a gente pode ter problemas de ordem pessoal que refletem no baixo rendimento, mas o baixo rendimento somado à irritabilidade, o trabalhador, ele chega, ele está irritado, ele está nervoso, ele não tinha esse perfil, hipertensão arterial, então ele começa a desenvolver problemas físicos mesmo, crises de choro, dores generalizadas, transtorno de ansiedade, depressão, esgotamento físico e emocional, síndrome do pânico, isolamento e abandono das relações pessoais. Em alguns casos, infelizmente, a gente tem situações e um mês aqui relevante para a gente estar falando isso, né? Em setembro, a gente tem algumas situações de suicídio. Então, trabalhadores que chegam ao extremo, e fica muito claro para a gente quando isso ocorre no trabalho. Então, recentemente a gente viu, e eu tenho alguns amigos que são auditores fiscais do trabalho, dizendo que o trabalhador se suicidou, ele chegou para trabalhar e se suicidou. Talvez até
como um último grito mesmo de desespero, o pessoal falou assim, mas o que leva uma pessoa a vir trabalhar para se matar aqui no trabalho? Tamanho era o desespero, ou às vezes porque as pessoas relatam que estão fora do trabalho, estão bem. Quando elas começam a se aproximar, chega segunda-feira, dá o horário de vir, dispara o coração, tem uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Alguns desses fatores, e a gente sabe que às vezes a causa não é única, mas o assédio moral leva a desenvolvimento de doenças, ele adoece o trabalhador e em várias situações era possível perceber. Ainda que o empregador fosse conversar e visse que não se passava de um problema pessoal, a pessoa estava com uma série de problemas de outras ordens e ele descartaria. Mas se você vê tantas alterações num determinado trabalhador, tem que se pesquisar para saber se ele não é vítima de assédio moral. Só que não tem consequências só para o trabalhador. Consequências do assédio moral para o empregador. Estamos falando aqui, principal, redução da produtividade. Era uma pessoa produtiva, ele entregava resultado, ele fazia com excelência, ele começou a ficar distraído, entrega alguma coisa muito aquém do que ele entregava, ele não produz mais, ele não bate metas, o desempenho dele cai. 2, rotatividade de pessoal. É muito comum a gente ver determinadas instituições que não para ninguém. Em um ano, determinados postos de trabalho já foram ocupados por 10 pessoas, 15 pessoas. Determinadas instituições, fica até tão evidente o assédio que quantas foram as vezes que eu ouvi as pessoas falando, não, a empresa X é ótima para trabalhar, só não pode ficar no setor Y. Lá é péssimo. Então a empresa é vista como um bom local de trabalho, a empresa tem plano de saúde, tem cesta básica, tem uma série de vantagens. Todo mundo acha ótimo trabalhar lá, menos se ela for para determinado setor. Então eu já vi casos em que um funcionário era transferido para um determinado setor e adorava trabalhar, ele pede para sair. E aí a gente percebe que não é a empresa, ou melhor, que faltou um dever de cuidado e zelo por parte dessa instituição de por que lá a rotatividade é tão grande e por que nesse setor não é tão bom e não é tão produtivo. Alguma coisa está acontecendo. Então, esses fatores nos dizem muito. Absenteísmo, falta recorrente. É claro que a gente tem problemas de saúde que não estão relacionados ao assédio, mas o assédio moral causa uma série de problemas de ordem emocional e físicos. Então, a pessoa que não tinha esse histórico começa a faltar e começa a se afastar, a gente tem que pesquisar o que está acontecendo. O que está acontecendo? Por que será que ela tem apresentado tantas queixas? E são queixas, gente, eu já vi, inclusive, uma vez eu perguntei para o empregador, ele disse, não, mas vamos ver aqui o histórico. Cada hora era um CID diferente. Mas era pressão arterial alta, era crise de pânico, era depressão, era dor no braço, era dor na coluna. Coisas que se encadeiam a partir do momento em que a gente percebe pela prática estudando assédio moral. Licenças médicas, aumento do número de acidentes de trabalho. Então a gente percebe, e isso impacta até mesmo no FAP, no quanto a empresa paga. Então, se a gente tem um aumento significativo de acidentes do trabalho, a gente pode começar a pensar o que será que está acontecendo, o que faz com que as pessoas que não se acidentavam ou que os números não eram tão altos aumentem de forma significativa. Aumento do número de ações trabalhistas. Então, a gente percebe que coibimos essa prática em determinadas instituições, praticamente não tem mais ação trabalhista. E quando começa, aumenta o número de ações trabalhistas. Despesas com multas administrativas e o principal hoje em dia, prejuízo à imagem reputacional. Por quê? Porque uma pessoa que sai daqui e comenta com os demais, que comenta com com outros trabalhadores ou com a família, ou uma ação trabalhista de alta repercussão, a depender do tipo de prática, traz um prejuízo para a imagem reputacional. Então, seja pelo lado humano, que eu acho que toda instituição preocupa ou deveria se preocupar, que é assim, eu não quero que o meu trabalhador adoeça, eu quero que ele venha satisfeito, que ele tenha satisfação em trabalhar, seja pelo lado econômico. Não, ainda que essa não seja a preocupação principal, o que me admira, mas deveria ser, mas ainda que não seja,
Se ele vai produzir menos porque ele não está satisfeito ou porque ele está sendo assediado, se eu vou perder pessoas, e a gente tem dados estatísticos que demonstram, pessoal, que uma pessoa ela só rende, ou melhor, ela só entrega o que ela é capaz de entregar em média de 3 a 6 meses após ser contratado. Por quê? Porque a gente precisa investir, treinar, capacitar. Então, se a gente tem empresas cuja média nos postos de trabalho é 6 meses, a gente não está aproveitando todo o potencial de entrega de um trabalhador, eu estou perdendo dinheiro. Eu invisto, eu capacito, ele sai. E aí, se isso tem uma rotatividade muito grande, isso é custo. Esse custo pode ser significativo num universo grande de trabalhadores. Se eu tiver uma empresa, né, cujo assédio moral levou ao adoecimento e essas pessoas estão de atestado médico quando poderia ser evitado, eu tenho o custo do afastamento, né, que dos primeiros 15 dias é por conta do empregador. E aí, pensando aqui para além do empregador, porque parece óbvio, mas o custo de não coibir isso é muito alto, a gente tem a consequência para o Estado. Então, consequências para o Estado. Custos com tratamentos médicos. Então, a gente tem, e atualmente os dados do SUS são alarmantes. Todo mundo, se eu perguntar aqui, conhece alguém que tem crise de ansiedade, que toma remédio ansiolítico, que toma remédio para dormir, que toma remédio para depressão. Comparado isso com o que a gente tinha há 15 anos atrás, o aumento é assim, exponencial. Então temos que, por isso até o próprio Tribunal de Contas da União exigiu da administração pública coibir. Temos que nos preocupar com isso, sob pena de o custo. A gente sabe que a Previdência já não se mantém da forma como está atualmente. Ainda mais se a gente tiver um aumento significativo, pessoas aposentadas por invalidez, quando estariam com sua plena capacidade produtiva. Então, no auge aí da sua capacidade produtiva, afastamentos por invalidez, sejam temporários ou aposentadoria por invalidez, benefícios e custos com o Sistema Único de Saúde, além de, e não podemos deixar de considerar, que um processo judicial é um custo para o Estado. Ele, ainda que a gente pague ali a sucumbência ou que sejam os profissionais remunerados, o Estado arca com os custos da movimentação da máquina judiciária. Então, um processo judicial custa caro. Se a gente tiver uma leva de ações trabalhistas, isso tem um custo muito alto. Então, o Estado precisa se preocupar. Então, em algumas vezes as pessoas vão dizer assim, mas o que o Estado tem a ver com a relação privada? Tudo. Porque se as consequências recaem na sociedade, se as consequências recaem nas nossas previdências, as pessoas não poderem se aposentar porque a previdência não se sustenta, precisamos nos preocupar com o assédio moral. Então, o que é assédio moral? Exemplos aqui para vocês de assédio moral. Humilhações públicas. Então, estamos falando do agressor que expõe a vítima a situações vexatórias ou constrangedoras diante de outras pessoas. Comentários depreciativos, piadas maldosas, críticas públicas. Então, pensem só, se eu poderia chamar um trabalhador, repassar para ele determinadas instruções ou mostrar que aquele trabalho não foi adequado, mas eu prefiro falar na frente de todo mundo com o objetivo de constranger para ver se ele fica mais atento e não erra, a depender da reiteração da conduta, a gente pode ter uma prática de assédio moral. Isolamento social. O agressor faz a vítima se sentir excluída e isolada do grupo, rejeitando sua presença ou ignorando suas contribuições. Não raras são as vezes que as pessoas dizem, mas ele nunca me ouve. Eu falo, eu exponho as minhas ideias, às vezes tem ideias muito piores, ou pessoas que expõem coisas muito mais simplórias que são levadas em conta, mas tudo que eu falo é ignorado. Ou até mesmo a famosa mesa no corredor. A pessoa estava numa determinada sala, eu tirei e coloquei ela na sala menor, na sala menos espaçosa, eu coloquei a mesa dela no corredor, eu diminuí suas funções, sobrecarga de trabalho. Atenção, pessoal, não é toda e qualquer sobrecarga de trabalho que é assédio moral. Estou falando do quê? Da sobrecarga que tem como objetivo ferir
ou constranger, minar o seu estado psicológico, sob pena da gente considerar que todas as vezes que uma instituição tem muito trabalho, a gente já teria a prática do assédio moral. Não é qualquer sobrecarga, mas é aquela que é uma conduta intencional. Então, suponhamos, fulano de tal trabalha para mim, né, toda a equipe, eu coloco muito mais atividades nele, eu sobrecarrego ele com a intenção de que ele acha que ele não dá conta, ou para ele mudar de equipe porque eu não aguento mais ele, ou até porque ele bateu de frente comigo. Essa sobrecarga de trabalho aqui intencional pode ser caracterizada como um assédio moral. Ameaças e intimidações. O agressor usa de ameaças verbais ou gestuais para intimidar ou aterrorizar a vítima, fazer comentários sobre a sua aparência, ameaçar com demissão ou rebaixamento. É aquele ambiente, pessoal, que tudo que você faz de errado, e aí, claro, a cobrança ou o zelo pelo trabalho não é por si só, né? Claro, um assédio moral, mas tudo que você faz de errado, se você continuar desse jeito, vou ter que te mandar embora, vou ter que cortar. Você sabe, né? Tem muita gente, quando for diminuir a empresa, vai cortar a folha. Se você continuar desse jeito, não vai dar para te manter. E aí você fica o tempo inteiro naquela panela de pressão, morrendo de medo de a qualquer momento ser mandado embora. Por quê? Porque ou você é ameaçado com a dispensa, ou você é ameaçado com perder o cargo. Mas se você continuar desse jeito, não vai dar para te manter, né? Porque o cargo de gerente é uma escolha da instituição. E aí você é ameaçado o tempo inteiro com o objetivo mesmo de que você se sinta mal e venha fazer determinada atitude ou adote uma determinada conduta. Discriminação. O agressor discrimina a vítima com base em características pessoais. Aqui a gente está falando daquelas piadinhas há muito tempo atrás toleradas e que hoje em dia não são mimimi. Então eu estou falando de pegar um atributo da sua aparência e aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é toda e qualquer piadinha, mas aquela que tem qual característica? Intencional. Com o objetivo de te expor, eu sei que você não gosta, eu percebi que você não gosta, temos que tomar cuidado sob pena de todo e qualquer apelido ser considerado assédio moral. Não é. Mas se eu sei que você não gosta, se eu lhe dou um apelido que eu percebo ali que você ficou desconfortável, ou que ainda você fique confortável, mas que não é tolerado sob o ponto de vista jurídico, características como sexo, gênero, raça, religião, ainda que a pessoa possa achar tranquilo, às vezes é a piadinha com um, e eu já vi isso acontecer, ele achava tranquilo, mas por trazer aspectos da raça ou até mesmo da religião, a outras pessoas se sentiam intimidadas. Então aquele ambiente era tão pesado e tão intimidador, e isso acontece em ambientes às vezes tipicamente masculinos, cujas brincadeiras que são tranquilas para um homem, se tiver uma única mulher, ela se sente excluída e aí ela tem horror. A gente conversava com determinadas pessoas vítimas de assédio e ela tinha horror a um ambiente de trabalho. As piadas nem com ela eram, mas elas afetavam e minavam a autoestima e eles percebiam que isso ocorria e continuavam porque era engraçado ver a pessoa se sentir excluída, era engraçado ver como ela ficava impressionada e as pessoas chegam a relatar isso, né? O que não é assédio? Que eu falei pra vocês o que é assédio, mas o que não é assédio moral? Exigências profissionais compatíveis com o cargo ou a função ocupada. Então, com o fim de estimular a produtividade ou definir metas e resultados. Percebam, eu te contrato e obviamente que a remuneração pressupõe a prestação de um serviço e eu exijo aquilo para o qual você foi contratado. E eu exijo que você faça com perfeição técnica. Mas tudo é a forma como isso é exigido. Então, exigir por si só, e ainda que tenha um rigor, tem determinado tipo de serviço, vamos dizer, se a gente está falando de um hospital, em determinados tipos de serviço, as pessoas que mexem com esterilização de equipamento, eu não posso ter erro.
O meu trabalho importa muito e um pequeno vacilo significa demais. Ou a imagem reputacional, vocês mesmos que mexem com a comunicação, a depender do que sai ou do tipo de imagem que é divulgada, a gente tem uma repercussão grande na imagem reputacional. Então, exigir de vocês ou exigir de outros trabalhadores que o trabalho seja prestado com perfeição técnica não é assédio moral. Ainda que essa exigência seja significativa, mas a forma de exigir ou os meios que eu utilizo para alcançar isso podem ser considerados assédio moral. Aumento do volume de trabalho ou realização de um trabalho extraordinário. Aumentou o trabalho, isso é cíclico em determinadas organizações. O aumento do volume de trabalho, por mais que incomode ou que possa até ter algum outro tipo de consequência jurídica, acúmulo de trabalho, desvio de função, acúmulo de função, isso por si só não é assédio moral. Ou até mesmo trabalhar em horas extras. Eu fui submetido a regimes de horas extras ou jornadas extenuantes. Para isso a gente tem, e aí tem algumas consequências jurídicas, como o pagamento de horas extras, mas isso por si só, sem a finalidade de intencional, ou eu não faço isso só com fulano, que a gente já viu situações de só um determinado empregado, toda vez que precisava ficar além do horário, sempre sobrava para ele. É diferente. A finalidade é a forma como eu exijo. Toda a equipe tem um volume grande de trabalho, toda a equipe faz horas extras em determinados períodos do ano. A gente não tem por si só um assédio moral. Fiscalização e controle de qualidade ou jornada. Eu exijo que o trabalho seja entregue bem feito, ou eu quero que você chegue no horário para o qual você foi contratado e analiso se você, durante o período em que está aqui, está trabalhando. Isso por si só não é assédio. E a gente precisa tomar cuidado, por quê? Porque algumas vezes as instituições, e isso ocorre, até algumas vezes não, com determinada frequência, o trabalhador é contratado, mas não diz a ele o que ele vai fazer, ou as instituições não escolhem adequadamente o perfil. Aí ele é contratado para fazer alguma coisa para a qual ele não tem expertise, ele não se adequa àquele perfil e eu fico insistindo. Só que aí eu fico cobrando o tempo inteiro, ele nunca entregou. Às vezes é engraçado como eu pergunto assim, mas ele era bom no que ele fazia? Ele já foi bom? Não, ele nunca foi bom. Então ele nunca se adequou àquela vaga. E aí quando eu começo a cobrar excessivamente algo que ele não consegue me entregar, isso começa a minar a sua autoestima, a sua capacidade, e aí essa relação vai se desgastando. Então se a gente fosse falar, um cuidado aqui é a escolha do profissional que melhor se adequa. É importante a gente ter essa reflexão, porque é engraçado mesmo quando eles falam assim, não, ele nunca foi bom. Então, a contratação deu errado lá no início. E aí eu tenho que tentar realocar, melhorar as funções, ou eventualmente, ele nunca chegou no horário, ele sempre sai mais cedo, ele é super desleixado. Ele já não deveria mais estar trabalhando. Porque se eu insisto naquilo ali e fico o tempo inteiro pegando no pé dele, a gente pode ter um caso de assédio moral. Se eu fico o tempo inteiro, ele é desleixado, então eu vou ensinar uma lição, agora eu vou começar a falar na frente dos outros para ver se ele fica com vergonha. Então a pessoa originalmente, inicialmente errada, acaba sendo vítima de assédio moral. Então assim, não deu certo ou ele não está cumprindo, para isso a gente tem advertência, suspensão e justa causa. As pessoas precisam cumprir com aquilo para o qual foram contratadas, as pessoas, digo, empregado e empregador. Condições de trabalho inadequadas. Outro ponto que não é assédio moral e que as pessoas confundem é: mas a minha sala é muito quente, não tem saída de ar, porque é muito barulhento. As condições inadequadas de trabalho por si só não são prática de assédio moral. Elas podem, inclusive, trazer consequências jurídicas. Pode ser que, se eu não tiver uma condição uma condição salubre, se eu expor o meu trabalhador a condições insalubres, eu vou ter que pagar adicional de insalubridade, eu vou ter que fornecer equipamentos de proteção individual, eu vou ter que resguardar o ambiente de trabalho, eu posso responder por isso. Mas isso por si só, sem finalidade intencional de exclusão, todo mundo, a empresa é assim, em todo lugar. Eu vi um caso uma vez que inclusive o dono da empresa trabalhava na sala quente, sem as condições adequadas. Isso por si só não é assédio moral, embora seja questionável e possa ter consequências jurídicas, mas não é assédio moral. Como prevenir o assédio moral? Segundo o Tribunal Superior do Trabalho,
Garantir que todos saibam o que é assédio, informação, é a principal forma de prevenção. Então, se vocês todos passam a saber o que é assédio moral e como prevenir, a gente evita, a gente se policia, a gente toma mais cuidado com as nossas características ou até mesmo com aquilo que a gente fazia e não deveria estar fazendo. Então, garantir que todos saibam o que é assédio e quais são os comportamentos e ações aceitáveis no ambiente de trabalho contribui para a redução e até para a eliminação. Mas além da informação, a gente tem incentivar a participação dos trabalhadores na vida da empresa, fazer com que eles se sintam parte e que eles sintam que a função ou as atividades para as quais eles foram contratados são relevantes. Todo mundo tem um papel relevante, senão não teria sentido abrir um cargo ou uma atividade na empresa e contratar. Instituir e divulgar um código de ética e conduta, dizer para os outros, para aqueles que trabalham para mim, o que eu considero como relevante, quais são os valores inegociáveis. Isso é relevante para fins de que as pessoas possam entender o que me é caro. Promover palestras, oficinas e cursos sobre o assunto. Incentivar boas relações no ambiente de trabalho. E aí, lembrando, eu tenho que ter tolerância a determinados perfis, ou melhor, eu tenho que ter diversidade de perfil para que as pessoas, né, aprendam a lidar com a diferença. Eu tenho que incentivar e estimular a participação, mas também incentivar que todos tenham uma boa relação. Então, seja propondo práticas, eventos, cursos, ou até mesmo práticas comemorativas, para que as pessoas possam usufruir de momentos de lazer, que possam conhecer eventualmente as pessoas que trabalham com eles, ampliar a autonomia para a organização do trabalho, oferecer recursos e informações. Então, no exemplo que eu dei para vocês, embora eu saiba que uma condição inadequada por si só não é assédio, vamos oferecer, se for possível sob o ponto de vista econômico, mas algumas vezes algumas medidas são tão baratas e em determinadas situações, por exemplo, se eu coloco ali uma ventilação, um aparelho de ar-condicionado e as pessoas não trabalham no calor, elas se tornam menos irritáveis e elas têm tendência a ser mais tolerantes. E aí a gente evita divergências ou evita pessoas irritadas, né, no ambiente de trabalho. Reduzir o trabalho monótono ou repetitivo, observar aquilo que eu falei para vocês, deixa eu olhar se está tendo um aumento súbito e injustificado de absenteísmo, que é a falta ao trabalho, né? Realizar a avaliação dos riscos ambientais, laudos de avaliação do trabalho, para eu saber se as condições de trabalho estão adequadas. E garantir que práticas administrativas e gerenciais na organização sejam aplicadas a todos os colaboradores. Então, evitar que sejam dados benefícios a uns que não são dados aos outros, evitar que uns tenham tratamento e outros não tenham, na medida do possível. Claro que, a depender de determinado cargo ou profissão, uma pessoa consegue tirar férias numa época do ano e o outro setor não. Mas na medida do possível, e essas diferenças, esses benefícios discriminatórios precisam ser justificados, na medida do possível, tratar todos de igual maneira faz com que a gente evite práticas de assédio moral. Dar exemplo de comportamentos e condutas adequadas por meio, inclusive, desse momento que a gente tem hoje. O que se espera dessas pessoas? Exemplos de comportamentos, nem tudo é tão óbvio para todo mundo. Oferecer apoio psicológico e orientação. E aí estava conversando aqui com o Judson antes desse momento aqui hoje. Ele disse, olha, nós temos psicólogos, a gente oferece apoio. Isso é muito importante. As pessoas terem recursos, sejam recursos físicos, seja um ambiente de trabalho, seja apoio psicológico. E não menos importante, para fechar, estabelecer canais de recebimento de denúncias. Gente, saber o que está acontecendo, o empregador costuma dizer pra gente em várias situações, eu não sabia, eu não via, isso ocorria às escondidas. Um canal de denúncia teria resolvido isso, especialmente quando a gente tem a possibilidade de denúncias anônimas.
porque eu que tenho medo de perder o emprego, ou às vezes eu não sou a vítima do assédio, mas eu tô vendo meu colega sofrer, eu recorro a esse canal de denúncia. É interessante para o empregado e é interessante para o empregador, que jamais ficaria sabendo, porque as pessoas não tinham coragem de dizer, mas por meio do canal de denúncia eu abro a porta e eu viabilizo a comunicação, eu passo a ouvir e aí eu descubro muita coisa. Canais de denúncia eficazes mostram muita coisa que está acontecendo. Eu trouxe alguns mecanismos aqui e aí trouxe o exemplo do TCU. Isso se aplica à administração pública, mas eu acho que é interessante ilustrar. O TCU traz a institucionalização, prevenção, detecção e correção. Então, o modelo do TCU diz o seguinte: primeiro eu tenho que ser institucionalizado. Então, compromisso e engajamento de quem? Da alta cúpula. Estou falando da alta administração, que tem que mostrar que isso é caro, esses valores me são caros e eu vou fazer de tudo para evitar o assédio. Prevenir, então eu vou criar uma estrutura de acolhimento e prevenção ao assédio, vou divulgar políticas, vou treinar, vou capacitar. Eu vou detectar. Então, embora eu faça isso tudo, se eu continuar ocorrendo, como é que eu faço para saber que está ocorrendo? Então, um canal de recebimento de denúncias, e eu vou adotar mecanismos para corrigir. Então, apurar e dar tratamento rápido às denúncias faz com que a gente evite o assédio moral. E eu trouxe para vocês um projeto de lei. O assédio moral atualmente não é crime, o assédio sexual é crime. O assédio moral não é crime, mas ele busca ser tipificado. Existe um projeto de lei que quer inserir no Código Penal, no artigo 146A, o crime de assédio moral, sendo ele caracterizado quando alguém ofender reiteradamente a dignidade de outro, causando-lhe dano ou sofrimento físico ou mental no exercício de emprego, cargo ou função. Então, eu estou falando do ambiente de trabalho, pena, detenção de 1 a 2 anos mais multa. Atualmente, ele segue aguardando a apreciação do Senado Federal, mas vejo com bons olhos, porque a partir do momento em que a gente tipifica, quando diz assim é crime, as pessoas dão mais importância, embora ele tenha consequências, inclusive econômicas, para o agressor, para o assediador. Quando a gente diz que é crime, as pessoas tomam cuidado. E o assédio sexual? O que é assédio sexual? Quando a gente fala em assédio sexual, a gente está falando de uma abordagem indesejada pelo outro, com a intenção sexual ou a insistência inoportuna de alguém em posição privilegiada que usa dessa vantagem para obter favores sexuais de subalternos ou dependentes. Esse é o conceito até dado pelo CNJ. Quando a gente fala então de assédio sexual, a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente está falando de assédio moral, a gente está falando de várias espécies, de cima para baixo, de baixo para cima, o institucionalizado ou entre os iguais. Quando a gente fala de assédio sexual, a gente está falando de um constrangimento, também uma atitude abusiva, ilícita, que constrange, mas aqui uma atitude com conotação sexual no ambiente de trabalho. E estamos falando que, como regra, o agente utiliza de sua posição hierárquica superior ou influência para obter o que deseja. Quais são as espécies de assédio sexual? Ele pode ser por chantagem ou por intimidação. Por chantagem, quando a aceitação ou a rejeição de uma investida sexual é determinante para que o assediador tome uma decisão favorável ou prejudicial para um trabalho. Então, quando para você ser promovido, ou eu tenho receio de, se eu não fizer, a partir daquela importunação ou daquele comportamento que tem conotação sexual, eu posso sofrer as consequências disso na minha relação de trabalho. E por intimidação, todas as condutas que resultem de um ambiente de trabalho hostil. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não tem só o assédio sexual quando a gente tem uma investida direta, mas um ambiente hostil, intimidativo ou humilhante com conotação sexual. Essas condutas podem não se dirigir a uma pessoa,
ou a um grupo em particular, mas pode ser uma exibição de um material pornográfico no ambiente de trabalho, são piadas de conotação sexual, são vídeos, são gestuais, algo ali no ambiente de trabalho, mas aí eu estou falando que tem essa conotação sexual. Promessa de um tratamento diferenciado com insinuações explícitas ou veladas, pode ser assédio sexual. Contato físico não desejado, convite, presentes impertinentes, chantagens para assegurar a permanência no emprego ou a troca de benefícios ou para evitar prejuízo, conversas indesejadas sobre sexo. Quantas são as vezes que as pessoas relatam conversas indesejadas sobre sexo no ambiente de trabalho? Vídeos de WhatsApp, que eu abro o vídeo de WhatsApp, comento, compartilho, exponho esse conteúdo. Mensagens, e-mails, mensagens em grupos de WhatsApp com conotação sexual. O assédio pode ocorrer pelo simples constrangimento da vítima ou pela prática contínua de atos constrangedores. Mas é importante, para a caracterização do assédio sexual não é necessário ter contato físico. Então as pessoas se enganam quando dizem que para caracterizar o assédio a gente precisa de contato físico. Então eu coloquei aqui para vocês, por que a gente precisa estar atento? Como distinguir elogios de um colega de trabalho de um caso de assédio sexual? Ou ainda, receber reiterados convites para sair já é assédio sexual? Quando as brincadeiras de conotação sexual se transformam em casos de assédio? Então, quando, pessoal, que fazendo uma brincadeira aqui no ambiente de trabalho, essa brincadeira já tem conotação sexual, quando que eu vou ter um caso de assédio? Homens também podem ser vítimas de um assédio sexual? Essa pergunta parece boba, mas não são raras as vezes que os homens não se consideram vítimas de assédio pelo simples fato de serem homens. Acham que uma mulher não poderia, na sua condição de chefe, de superior hierárquico, assediá-lo. Ou até mesmo por uma cultura, né, um machismo ou essa masculinidade, as pessoas não percebem o assédio sexual. Então eu coloquei aqui, como prevenir? Então, quando a gente fala de assédio sexual, eu estou falando, diferente do assédio moral, que pode ser horizontal, eu estou falando sempre de alguém numa posição de vantagem que tenta obter um benefício ou pratica uma conduta constrangedora com a conotação sexual. Como prevenir o assédio sexual? Principal forma de prevenção, tal como o assédio moral, é o quê? A informação. Se a gente já percebeu que assédio sexual não precisa de contato físico e que a gente pode ter assédio em diversas situações, eu, enquanto superior hierárquico em relação aos meus subordinados, vou tomar cuidado. Não estou dizendo que todo e qualquer convite para sair ou cantada ou brincadeira é assédio, mas eu estou dizendo que eu devo me policiar. Por quê? Porque numa posição hierarquicamente superior, brincadeiras de conotação sexual que constrangem podem se tornar assédio. Orientar os trabalhadores sobre o tema, incentivar as vítimas a denunciarem, orientar as vítimas a procurarem auxílio dos colegas, na medida em que se identificar sinais de assédio, adotar providências para que fique claro que esse tipo de comportamento não é aceito pela organização, promover palestras, oficinas e cursos sobre o assunto, observar o aumento súbito e injustificado. Então a gente tem que tomar cuidado, porque comecei a perceber o absenteísmo, pode ser assédio moral, pode ser assédio sexual, mas se eu percebo um aumento súbito e injustificado de faltas ou de afastamentos médicos, deve-se ligar um sinal de alerta. Oferecer apoio psicológico, dar exemplos de comportamento. E canais de denúncia também são um mecanismo bem eficiente para coibir ou para tentar evitar, prevenir e corrigir o assédio moral. No Brasil, o assédio sexual, diferente do moral, que é só um projeto de lei, é crime. Artigo 216-A do Código de Penal, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência, inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. A pena prevista é detenção de 1 a 2 anos. Então, por exemplo, se eu constranjo alguém
sem o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, mas uma brincadeira que tem conotação sexual. Não existe uma posição hierárquica. Então, não é um chefe em relação a um subordinado e ele também não tem o intuito de obter um favorecimento sexual, mas ele constrange de forma reiterada com conotação sexual. Pode ser o quê? Alguém? Pode ser assédio moral. Então, ainda que não se enquadre necessariamente em assédio sexual, eu devo tomar cuidado, porque brincadeiras constrangedoras e humilhatórias no ambiente de trabalho com o intuito de minar a autoconfiança ou de excluir, podem até ter conotação sexual, podem ser assédio sexual ou podem ser assédio moral. Mas o assédio sexual é um pouquinho mais grave, né? Porque a pessoa vai responder a um processo penal. Bom, pessoal, tentei ser breve, é um conteúdo extenso, mas espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver aí algum comentário, alguma dúvida, ou fico aqui à disposição e agradeço a todos a atenção e a paciência. Esse é um conhecimento muito caro para todo mundo. Agradeço de novo aqui a Record pela oportunidade.